Eu fiz 3 cultos nos campos dos pastores em Israel e aprendi de perto como era a tarefa de um pastor de ovelhas. Uma menina muçulmana, uma guia, que nos levou quando eu desci do ônibus. Tinha comprado no mercado árabe em Jerusalém um cajado para trazer como recordação para o Brasil. Ela veio mancando numa perna, com uma muleta. Ela falou: pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar minha muleta que é um pouco pesada, o senhor me empresta o seu cajado, pode ser? Eu falei: sem problema. Eu dei o cajado para ela, ela saiu caminhando e nos levou para o deserto da Judéia, numa caminhada de uns 100 metros abaixo da onde o ônibus nos deixara. E ela diz: olha o deserto da Judéia, isso aqui é o deserto da Judéia, Belém em cima, o deserto embaixo. Sabe o que era ser pastor de ovelhas nos dias de Davi? Não eram as ovelhas que cuidavam do pastor, era o pastor que cuidava das ovelhas. O profeta foi na casa do Jessé, pai de Davi, e não o encontrou, porque ele resolveu não viver os luxos da casa do seu pai, não viver a mordomia do seu pai, para ser pastor. E para ser pastor naquele tempo, não eram as ovelhas que cuidavam do pastor, era o pastor que abandonava todo o conforto para viver com as ovelhas. Aí a guia turística olhou para nós: quantos pastores tem na caravana? Eu falei: uns 30. Aí ela disse para nós: vocês gostam de ser cuidados pelas ovelhas, né? Mas aqui eu vou ensinar para vocês o que é ser pastor de ovelhas nos dias de Davi. Ela falou o seguinte: querem ver como as ovelhas aqui no deserto elas são inteligentes? Ela pegou aquele cajado que eu havia emprestado para ela, foi numa pedra e ela bateu contra a pedra, fazendo dar um som no deserto e naquele vale. Quando ela batia com o cajado, dava um som interessante. Ela dizia assim: eu vou bater 3 vezes e vocês vão ver o rebanho da direita levantar a cabeça. Ela bateu 3 vezes e o rebanho da direita levantou a cabeça e procurou. Ela falou assim: esse é o contato com esse rebanho. 5 batidas aqui e eles vão levantar a cabeça, o rebanho levanta a cabeça. Ela bateu 5 vezes rápido e o rebanho da esquerda levantou a cabeça procurando o pastor. Aí ela falou: sabe o que é isso? A autoridade do pastor naquele tempo de Davi não estava no grito da voz, estava no cajado. Não precisava ficar gritando, era só usar o cajado que resolvia o problema. Eu vou explicar um negócio para vocês. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que Jesus, saindo da cidade, ele viu, né? A gente tem que sair para ver. Ele diz: eu vou mostrar para vocês aonde ficavam as cavernas criadas nos tempos de Davi para guardar as ovelhas à noite dos predadores. Que durante o dia é muito calor, quando está calor demais, segura as ovelhas nas cavernas e o pastor vai atrás de pasto para trazer para a caverna para elas se alimentarem. Mas se não tiver tão calor, solta elas, mas traz ela de noite para a caverna. Durante o dia, 40 e tantos graus no deserto, dentro da caverna 23 graus, 19 graus. Algo muito interessante. E ela fala para nós: você sabe o porquê que Jesus falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas? Não soubemos. E ela disse o seguinte: olha, os pastores traziam os rebanhos para dentro dessas cavernas, acendeu a luz de uma caverna bem ampla, no meio do deserto. E quando o rebanho entrava para dentro da caverna, o pastor fazia a cama dele na porta de entrada da caverna. Porque vindo o predador querendo tocar nas ovelhas, teria que passar por cima do pastor, que estava na porta de entrada da caverna, deitado. É por isso que Davi deu testemunho para Saul: e vindo o leão, eu matei o leão. Ele não saiu a caçar leão. E vindo o urso, eu matei o urso. Porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele deita na porta
da caverna. Para tocar na ovelha, tem que passar por cima do pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso era ser pastor. Ela diz o seguinte: mas entre o rebanho é normal e comum que tem as ovelhas rebeldes. Não tem das 100 ovelhas uma que se perdeu? Isso é normal, é comum. Ovelhas que saem do convívio natural. Quando uma ovelha se perde uma vez, ela é tolerada. 2 vezes, ela é suportada. Na terceira vez que ela se perde, para não colocar todo o rebanho a perder, o pastor vai atrás dela até encontrar. Uma vez encontrando, o pastor tem que disciplinar essa ovelha. Sabe como é que é a disciplina? O pastor pega o cajado que ele tem na sua mão, vira do avesso, onde tem aquela curva em U, levanta com o cajado bem firme na mão e bate na perna da ovelha, quebrando a perna dela. Mas uma vez ela disciplinada com a perna quebrada, o pastor não deixa ela no relento para os predadores. O pastor pega ela e coloca nos seus ombros. E durante todo o período da restauração dela, ele carrega ela nos seus ombros. Uma vez ela restaurada, da perna quebrada, o pastor solta ela no chão e ela nunca mais sai do lado do pastor. Porque o pastor disciplinou, mas carregou nos ombros. Ele não disciplina para entregar na mão do predador. Ele disciplina para carregar nos seus ombros. Ela olhou para nós e falou assim: ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão vendo que eu tenho uma perna quebrada? Belém toda ela é construída de pedras. Eu estava escorada no muro da minha casa num dia e o muro cedeu e eu caí junto com o muro e pedras caíram por cima de mim. Eu quebrei o meu maxilar em 3 partes, fiquei com grampos na minha boca por mais de 6 meses e a minha perna foi quebrada em 2 partes. Eu, muçulmana praticante, apaixonada por Maomé, guardando o Alcorão como nosso livro sagrado, fui parar numa cadeira de roda depois de estudar tanto e falar 4 idiomas, porque o meu sonho era ser uma guia turística nesta região. Aí sabe o que aconteceu? Um dia, meu esposo me colocou no quintal da nossa casa, debaixo de um pé de oliveira. E eu fiquei lá, sentado na cadeira de roda, e peguei no sono. E acabei dormindo na cadeira de roda. Quando eu peguei no sono, sentado na cadeira de roda, eu tive um sonho. E no sonho apareceu um pastor de ovelhas para mim. E ele falou para mim: a ovelha rebelde, eu quebro a perna. Eu te quebrei a perna. Se tu deixares, eu te carrego a partir de hoje nos meus ombros. Quando aquele pastor de ovelhas estendeu as mãos para ela, dizendo: segure na minha mão e me acompanhe, ela viu que a mão daquele pastor estava furada. E ele diz: vem comigo, me acompanhe. E quando ela se acordou do sonho, ela estava caminhando no quintal da casa dela e tinha saído da cadeira de roda. Ela disse para nós: eu abandonei o Islã, eu estou dentro de Belém da Judeia como uma missionária, apaixonada por Jesus, que crê na morte e na ressurreição de Cristo, que crê no arrebatamento da igreja,
que crê no batismo com o Espírito Santo, e nós todos emocionados com aquele testemunho lindo. Eu perguntei para ela: a senhora é batizada com o Espírito Santo? Ela fala: tem uns 6 para 8 meses que Jesus me encontrou e me batizou com o Espírito Santo, e eu estou evangelizando e falando de Jesus para a comunidade muçulmana. Aonde vocês não seriam ouvidos, eu estou sendo usada por Deus para pregar a palavra, porque vale a pena aprender com o pastor Davi no campo da Judéia.